Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física, terceiro ano. Hoje falaremos de capacidade elétrica ou capacitância. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, um capacitor, ele é um objeto, né, um condutor capaz de armazenar carga elétrica. Como ele diz, condutor, né? Um objeto que leva a conduzir cargas elétricas em si, né? Eletricidade. Então, assim, ele é um capacitor que é capaz de armazenar cargas elétricas e é sempre dado pela a carga elétrica vai ser igual, diretamente proporcional ao potencial sobre o capacitor. Então, sobre a capacitância. Então, posso também definir que a capacitância vezes V vai ser igual a carga. Então, a capacitância vai ser igual a carga pelo potencial, né? Pelo potencial, carga pelo potencial. E aí no Sistema Internacional de Medidas, a capacidade é chamada de Farad, né? Farad, que é dado um Farad, vai ser um Coulomb por volt, né? O Coulomb que vai ser carga e volt que é potencial, né? Então nós temos essa condição aqui. Aí ele disse: se adotarmos os condutores esféricos em equilíbrio de raio R, isolado eletricamente com carga Q, podemos estudar o potencial elétrico ao longo do interior de um condutor. Considere que se esse estiver imerso em um meio de constante eletrostática K, né? Constante eletrostática K, ou seja, se for no vácuo vai ser 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E aí no ponto externo ao condutor, nós vamos, por exemplo, se eu tenho um condutor aqui qualquer e ele é esférico, né? Então, se eu tenho um ponto P externo, então o potencial sempre vai ser dado pela constante, né? Que pode ser a constante do meio, que no caso se for o vácuo é 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A constante ele vai ser diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância. Isso é o potencial, né? Agora, esse potencial, se ele estiver no interior, por exemplo, no caso do P1 e P2 que estão no interior, né? O P1 bem no centro, P2 aqui dentro, mais próximo da superfície, ou na superfície, os potenciais são os mesmos. E se são os mesmos, nós vamos utilizar o conceito do raio, né? Então, o potencial vai ser igual a constante diretamente proporcional à carga, inversamente proporcional ao raio, né? Então, nós temos esse conceito aí. Agora, nós podemos também concluir que, a partir dessa definição de capacidade elétrica para um condutor esférico de raio R, eletrizado com carga Q, a capacidade vai ser dada por capacidade, como vocês observaram aqui na primeira condição, ela pode ser dada por carga vezes o potencial, né? Então, se eu tenho a capacidade que é carga vezes o potencial, né? E aí eu vou utilizar essa capacidade, que vai ser carga pelo potencial. E eu sei que o potencial, se for internamente, né? Internamente é dado por isso daqui, ó. Então eu posso dizer que carga vai ser igual ao potencial, substituir o potencial pela constante vezes a carga por raio. Aqui vai ficar carga vezes o inverso disso aqui, vai ficar R por K vezes Q, né? Cancela isso aqui, esse coisa dá 1. Então, nós vamos ter o raio pela constante, né? Que vai ser esse conceito que ele deu aqui, ó, o raio pela constante. Então, nós podemos utilizar que a capacidade, né, ou a capacitância, é sempre dado pelo raio pela constante do meio, né? O raio pela constante do meio. Assim, a capacidade elétrica de um condutor depende, em sua forma, do volume, né? E do meio onde ele está inserido. Da sua forma, do seu volume e do meio onde está inserido. Então, conectando condutores. Observem aqui que eu tenho dois condutores, né? A representação, aqui eu tenho o potencial 1, aqui o potencial 2. A capacidade aqui, né? Desse condutor 1 e condutor 2 aqui. Aqui eu tenho a carga 1 linha e a carga 2 linha. Então, vamos considerar dois condutores isolados de capacidade C1 e C2. Eles estão isolados, né? E depois e o potencial em 2, e foram eletrizados com carga Q1 e Q2. Aí foi conectado um fio entre os dois. Eles estavam isolados, depois conectou-se um fio entre os dois.
por meio desse fio condutor de capacidade desprezível, haverá uma distribuição de carga, na qual o condutor 1 adquire carga Q1 e o condutor 2 adquire carga Q2, até que seus potenciais se tornem iguais, ou seja, essas cargas elas vão ser distribuídas de maneira que, quando chegar ao ponto onde ambas estiverem iguais, né, então ela vai haver um equilíbrio eletrostático entre esses condutores e finda por aí. Ou seja, significa dizer que pela condição de conservação de cargas elétricas, a carga inicial vai ser igual à carga final. A carga inicial era Q1 e Q2, né, que estava inicialmente isolados, aí ligou-se um fio, né, aos dois, então vai ter a carga 1 linha e carga 2 linhas em relação a isso. A carga Q1 vai ser a capacidade ou a capacitância 1 vezes o potencial 1, mais a carga Q2 é a capacidade 2 vezes o potencial 2, né? A carga Q1' vai ser a capacidade 1 vezes o potencial, carga Q2 capacidade 2 vezes o potencial nesse ponto aqui, né? Então, colocando em evidência o potencial, né, vai ficar dessa maneira. Passa isso para o primeiro membro, esse para o segundo. Isso aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu posso dizer que o potencial comum dos condutores vai ser dado depois dessa resultante toda aqui. Vai ser C1 vezes V1, ou seja, capacidade 1 vezes o potencial 1, mais capacidade 2 vezes o potencial 2, dividido pela capacidade 1 mais capacidade 2, né? A soma desses valores aí. Então, é assim que se calcula os potenciais, né? E, por último, ele fala aqui sobre o potencial eletrostático da Terra, né? Se ele tiver um condutor aqui ligado diretamente à Terra e esse condutor ele tiver com cargas negativas, né? Significa dizer que essas cargas, ou seja, esses elétrons vão voltar à Terra, né? Até se tornar uma condição quando eles estiverem praticamente com um equilíbrio eletrostático aqui. Ela vai até quando esse condutor e a Terra ficarem em equilíbrio eletrostático. A mesma coisa acontece se tiver um condutor com cargas positivas, né, ligado à Terra. Então os elétrons saem da Terra na direção desse condutor até tornar isso aqui um condutor eletrostático. Considera-se nesse caso que a Terra vai ter, como ele diz aí, é considerado um condutor elétrico, né, em que teria uma carga de menos 580 kC, né, essa carga, considerado esférico com igual de raio de 6.400 km, né, considerando a Terra com esse conceito, né, e um potencial elétrico nesse caso, né, de 800 mV. Esse é o potencial 1000 volts, menos 800 mil volts, né? Em referencial ao infinito. Então, considerando com essa coisa, né, e considerando que o potencial da Terra é igual a zero inicialmente, né, para criar esse equilíbrio eletrostático, nós vamos ter esse conceito aí. Bom, em relação aos capacitores, né, os capacitores, nós temos duas placas planas aqui paralelas, né, a estrutura dos capacitores ela é feita com duas placas condutoras, né, que são armaduras. Elas são eletrizadas com cargas de sinais contrários e valores absolutos iguais, ou seja, uma com valores positivos e outra com valores negativos, né? Então, valores absolutos iguais. Essas armaduras elas ficam separadas por material isolante. E assim, quando for ligado o capacitor a uma bateria, as placas adquirem cargas elétricas de sinais contrários e conseguem armazenar carga e energia elétrica. A ideia de capacidade elétrica ou capacitância de um capacitor está relacionada à sua maior ou sua menor quantidade de carga elétrica que ele consegue armazenar, de tal forma que a quantidade de cargas elétricas positiva da armadura seja chamada de a quantidade de carga que, né, de tal forma que nessas armaduras, essa quantidade de carga armazenada aqui, né, é definida sempre por quê. A carga elétrica e energia armazenada de um capacitor é dada por o seguinte: a capacitância de um capacitor é dada pela carga e pelo potencial elétrico, né? E aí eu tenho a carga positiva e a carga negativa aqui.
Então tem a relação de 1. O potencial elétrico é a diferença de potencial aqui entre os dois pontos, né? Assim, a carga e a energia armazenada por um capacitor são dados por o seguinte: a carga sempre vai ser a capacidade ou capacitância pela diferença de potencial. E a energia potencial aqui, armazenada, potencial, né, energia potencial, sempre vai dar pela capacitância, pela diferença de potencial ao quadrado dividido por 2, né? Então vai ser a capacitância pela diferença de potencial ao quadrado dividido por 2. Então, para um capacitor plano, a sua capacidade elétrica depende das características próprias, como a área, né, das placas. No caso aqui eu tenho que ter a questão da área das placas, a distância entre elas, entre as duas placas, nós temos que levar em consideração, e o material ou meio entre as placas, expresso pela sua constante eletrostática, que é a constante do meio, né, e a permissividade do material, que é a capacidade, a condição desse material, né, de resistir a uma determinada carga, ou uma determinada diferença de potencial. Essa dependência pode ser escrita da seguinte maneira: a capacitância ou capacidade vai ser igual a 1 por 4π vezes K, né? 4π vezes K vezes a área dividido pela distância, que isso aqui vai ser igual a permissividade, né? Ou nós podemos utilizar isso aqui, a permissividade A pela distância. Nós podemos utilizar esse conceito ou esse daqui, né? Ou esse daqui. Então, são essas as condições que a gente pode utilizar para encontrarmos aí, no caso, a condição da capacidade ou capacitância. Ficamos por aqui, né? Até a próxima aula.